estudar a palavra do Senhor, Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pai, fala conosco. Derrame a graça da Tua palavra nos nossos corações, Pai. Peço-te, Senhor, que venha abrir os nossos olhos espirituais, assim como o Senhor fez com o moço de Eliseu. Pai, o moço de Eliseu estava atormentado, porque ele via que o número de inimigos era grande. Mas quando Eliseu orou, e o Senhor abriu os olhos daquele jovem, ele viu, Senhor, que os teus anjos eram muito mais, o que estavam com eles era muito mais do que aqueles que estavam ali os perseguindo. Senhor, que os nossos olhos se abram e que nós possamos contemplar a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua majestade, e possamos ver, Senhor, que o Senhor é conosco, e possamos entender que a Tua mão, Senhor, é conosco, é o Senhor quem vai à nossa frente, desbaratar os inimigos, é o Senhor que nos dá vitória, Pai, e que possamos, Senhor, esta noite, receber essa graça dos nossos corações e nos alegrar com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar? Hoje eu quero falar sobre fidelidade. E o nosso tema é a fidelidade como fundamento da vida cristã. O crente precisa ser fiel. A fidelidade tem que estar no coração do crente, do cristão. Em um mundo em que clama por instantaneidade e onde a lealdade parece ser um luxo do passado, surge uma pergunta crucial: até onde estamos dispostos a ir por aquilo em que cremos? A fidelidade, tão valorizada pelos nossos antepassados, tornou-se um conceito distante para muitos. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema tão relevante? Hoje vamos desvendar juntos o poder transformador da fidelidade e descobrir como ela pode moldar nossas vidas e impactar o mundo ao nosso redor. Nós vemos aqui Josué dando uma mostra de um coração fiel. Josué chama o povo, e aí o que ele faz? Ele diz para o povo, ele dá uma oportunidade ao povo. A oportunidade, quer dizer, duas, né? Uma oportunidade de servir a Deus ou uma oportunidade de servir aos deuses. Josué chama o povo e fala de uma forma poderosa, com autoridade. E ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Ele não está dizendo, olha, pare um pouquinho, senta, pensa, daqui a 10 dias, daqui a 10 semanas, daqui a 10 meses, daqui a 10 anos, vocês vêm e digam quem vocês querem servir. Mas Josué disse: escolhei hoje. Então ele fala o quê? Vamos voltar para o texto. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué faz assim, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué estava aqui dando uma mostra de fidelidade a Deus. Ele estava dizendo: olha, eu e minha casa somos fiéis ao nosso Deus e nós vamos servir a Ele. Mas se vocês quiserem escolher os deuses
fiéis a Deus, nós somos fiéis em tudo. Somos fiéis no casamento, somos fiéis entre irmãos, dentro da comunidade, somos fiéis no nosso trabalho, somos fiéis onde nós estivermos, porque nós somos fiéis a Deus, o nosso coração está agarrado, colado no coração de Deus. Então, se a nossa fidelidade é ao Senhor, ela vai estar em todos os lugares, nós vamos ser fiéis onde nós estivermos. Então, Josué estava dando uma amostra para nós de um coração fiel, um coração que ama de verdade, um coração que ama de fato. E ele faz isso em público. Nós precisamos ser fiéis em público. Nós vimos aqui que a escolha de Josué foi decisiva. Nós precisamos ser decisivos nas nossas escolhas. Nós precisamos ser decisivos na nossa fidelidade. Eu sou fiel e pronto. Não importa o que aconteça. Josué, diante do povo de Israel, apresentou uma escolha clara: servir a Deus ou a outros deuses. Essa escolha não era apenas uma decisão religiosa, mas uma definição de identidade. Ao optar por servir ao Senhor, o povo de Israel estava se comprometendo a viver de acordo com os seus princípios e a confiar em sua promessa. Nós precisamos viver de acordo com os princípios de Deus e confiar na promessa dele. Se ele prometeu alguma coisa para você, aí, pode ter certeza de uma coisa: vai acontecer. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel. E ainda que nós venhamos ser infiéis, a Bíblia diz que Ele continua fiel. E lá em Malaquias 3,6, o Senhor diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Então, quando Ele diz para nós que Ele não muda, Ele está dizendo: se eu era fiel no passado, eu sou fiel no presente e serei fiel eternamente. Então, Ele espera de nós essa fidelidade. A fidelidade em um mundo relativista. Hoje, no mundo tudo pode. Um mundo relativista. Mas nós que somos cristãos, ou que somos os crentes, ou os bíblias, como somos chamados, como somos conhecidos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Ainda que estejamos vivendo no meio desse mundo relativista, a fidelidade precisa estar em nós. Em nossos dias, a ideia de fidelidade absoluta pode parecer antiquada. Vivemos em um mundo que valoriza a individualidade e a liberalidade, ou a liberdade, acima de tudo. E a fidelidade é muitas vezes vista como uma limitação. No entanto, a Bíblia nos ensina que a verdadeira liberdade se encontra em servir a Deus. Quando nos entregamos a Ele, somos libertados do pecado e da escravidão do ego. Então veja que o Senhor tem nos moldado, Ele tem trabalhado no nosso interior, Ele tem feito uma obra que homem algum pode fazer, porque Ele trabalha dentro de nós, de dentro para fora. Quando Ele trabalha dentro, o nosso rosto faz o quê? Vai se alegrar, porque a graça do Senhor está dentro de nós, a alegria do Senhor foi plantada aqui dentro. Aí o nosso rosto vai formosear
nações. Eu tinha preparado esse esboço aqui. Eu fiquei recolhendo essa palavra essa semana. Mas Deus me mostrou uma coisa sobre fidelidade. E o esboço estava pronto. E eu falei, Senhor, eu não vou colocar isso dentro do esboço, eu vou anotar em separado. Eu anotei aqui algo em separado. Você já prestou atenção que todas as vezes que Deus nos chama para um ofertório ou para uma obra do reino, como nós vimos aqui no texto de Êxodo, o Senhor, quando Ele fala conosco de fidelidade, Ele apresenta uma bênção para nós. Mas eu fiquei, Deus foi falando no meu coração, e os textos de ofertório começaram a vir na minha mente, começaram a vir assim, Deus foi falando comigo, e os textos, isso foi hoje de madrugada, levantei, sentei, né, eu sonhei com a palavra de hoje, aí Deus começou a falar comigo, eu sentei lá, abri a Bíblia, e comecei a estudar, comecei a buscar, e Deus falou uma coisa interessante para Israel, em Malaquias capítulo 3, abre aí, Malaquias 3, vai estar entre o versículo 6 e o versículo 12, eu quero ler com você, eu quero mostrar um negócio aqui que Deus falou comigo. Nós vimos o povo lá com Moisés entregando suas ofertas, e aí trouxeram tanto que sobejou, Moisés mandou parar. Depois nós vimos lá em 1 Crônicas 29 que Davi chama o povo para ofertar, o povo traz, já tinha mais do que precisava para o templo. Davi vai no seu tesouro pessoal, pega uma oferta e entrega ao Senhor. Mas o mesmo povo, veja só o que acontece agora. Malaquias 3:6. Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, o que havemos de tornar? Aí Deus fala assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Os dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Agora, observe aqui, trazei todos os dízimos aonde? Veio a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Agora observe o versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa virgem no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Nós vimos no Salmo 126 que as nações estavam de olho no povo. Quando Deus abençoou o povo, eles falaram o quê? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aqui o Senhor também diz que quando nós somos fiéis a Ele, que entregamos nossos dízimos, nossas ofertas na casa do tesouro, que é a igreja, olha como Deus chama a igreja, a casa do tesouro, o templo, né? A casa do tesouro. Aí, o que ele diz? Deus agora, Ele faz algo com a gente. Ele nos coloca à prova. E Ele fala assim, provai-me nisto.
mal por Deus. Veja aí, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Então, quando nós não guardamos a palavra de Deus, é como se a gente virasse as costas para Deus. Mas, veja o amor de Deus. Deus podia fazer um outro povo. Deus podia olhar assim: vocês são infiéis, vocês se desviaram dos meus estatutos. Então, peraí, pode deixar, eu sei fazer, eu vou fazer outro povo. Um povo que me ama, um povo que me quer, um povo que anda comigo, um povo que me serve. Mas ele fala o quê? Volte aí para o texto, versículo 7. Tornai-vos para mim. E depois, e eu me tornarei para vós outros. Quando nós usamos de infidelidade contra Deus, nós nos afastamos dele e ele se afasta de nós. Mas o amor de Deus por nós é grande. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre e se renova a cada manhã das nossas vidas. Então esse amor de Deus é infinito, ele nos ama de verdade e ele nos chama de novo para a posição de fidelidade. Ele fala: olha, volte para mim, seja fiel e eu vou abençoar. Aí ele continua, veja aí: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Aí ele fala: vou parar por então, mas eu quero voltar aqui agora no versículo 9, veja só: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Aí, olha a oportunidade de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, recebe aí: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Agora, por causa da nossa fidelidade, o que ele faz? Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então a nossa vide no campo não vai ser estéril. Isso é, o Senhor está dizendo: eu vou abrir porta de bênção, porta de prosperidade, eu vou abrir porta na sua vida que você vai ficar de boca aberta, você não vai entender nada, porque as portas vão se abrir. Aí ele continua. Agora ele vai dizer que as pessoas de fora, todas as nações, as pessoas de fora vão olhar para nós por causa da nossa fidelidade a ele. Então, veja aí: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, vale a pena ser fiel. Fala para a pessoa que está perto de você, diga aí: vale a pena ser fiel. No versículo 8 fala da casa do tesouro. Nós vimos aqui Malaquias falando, lá 1 Crônicas 29, versículo 8, fala da casa do tesouro, que era o templo do Senhor, que estava a cargo de Jeiel, o Gersonita. E eu fui ver quem eram os Gersonitas. Gersonitas eram descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã. Foram Jeiel, que é o que está aqui, né? E os seus filhos, Zetã e Joel, o seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Jeiel, o Gersonita, era o homem encarregado da tesouraria. Então, todos que levavam suas ofertas ao templo entregavam a ele. Ele era responsável. E o templo, o Senhor chama de casa do tesouro. Por quê? Porque quando nós entregamos nossos dízimos, nossa oferta, isso é, a nossa fidelidade ao Senhor, é a partir desse momento que as bênçãos vão nos seguir. Nós vamos voltar para a nossa casa. E aí a gente volta em Deuteronômio 28. Lá em Deuteronômio 28 diz que nós não precisamos correr atrás da bênção. Você já viu o crente falar assim:
crente é fiel, ele não precisa ir buscar a bênção dele. Sabe por quê? Porque a bênção é que vai nos seguir. E mais, a Bíblia diz que ela vai nos alcançar. Ainda que a gente queira fugir da bênção, ela vai nos alcançar. Então, vale a pena usarmos de fidelidade com o Senhor. Você e eu precisamos ser fiéis. Diga para o seu vizinho, você e eu precisamos ser fiéis. Agora vamos ver aqui os benefícios da fidelidade. Primeira coisa, paz interior. A fidelidade traz paz ao nosso interior. Ao sermos fiéis a Deus e aos nossos valores, experimentamos uma paz que ultrapassa todo entendimento. Essa paz, ela vem do Senhor. Ela não é uma paz que vem dos poderes da terra ou venha dos homens, mas é o Senhor quem traz essa paz aos nossos corações. Outro benefício, proteção divina. Nós vimos aqui, que Deus nos guarda do gafanhoto, Ele vai nos proteger. Deus promete proteger aqueles que são fiéis a Ele. Outro benefício, relacionamentos mais profundos. A fidelidade fortalece nossos laços com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Quando nós somos fiéis a Deus, não tem como ser infiel ao próximo. Pode ver, a pessoa que é infiel ao próximo, ela não é fiel a Deus. Se nós formos infiéis ao nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, ou os nossos amigos, nossos parentes ou vizinhos, quem seja, nós somos infiéis a Deus. Então, quando a fidelidade está no nosso coração em relação a Deus, ela vai estar também nos nossos corações em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Outro benefício, um legado duradouro. Ao sermos fiéis, deixamos um legado de fé e integridade para as futuras gerações. Olha, se você vê uma família íntegra, você pode olhar que essa família que é íntegra hoje, ela tem um legado, ela recebeu um legado das pessoas que vieram antes, dos seus antepassados, dos pais, dos avós, eram fiéis, eles eram íntegras. E essa integridade, ela veio e ela chegou até os dias de hoje. E aí o que acontece? Quando chega essa integridade até os dias de hoje, essa integridade vai ser também um legado que vai ser lançado para as gerações que vêm depois. Então você e eu recebemos um legado de integridade dos nossos pais. Nós precisamos continuar fiéis e íntegros para levar esse legado para as gerações que vêm depois de nós, os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Como cultivar a fidelidade? Conhecer a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa bússola, nos mostrando o caminho a seguir. Então nós aprendemos com a palavra de Deus que a fidelidade é boa, que nós precisamos andar por esse caminho. É um caminho bom. O caminho da fidelidade é um caminho bom, é um caminho de bênção. Todas as pessoas, você não vai ver uma pessoa que é fiel, que é íntegra, ser amaldiçoada. Ela vai ser abençoada. Ela vai ser guardada pelo Senhor. A gente não entende, Eu lembro de uma irmã que o marido dela trabalhava na fábrica, ganhava um salário baixo, ela trabalhava em casa, fazendo costura, e ela formou 2 filhos. Um foi ser aviador, aviador até hoje, e o outro foi ser engenheiro e foi diretor da Brahma. E o pai, salário mínimo,
eles formaram dois. E a gente às vezes fica olhando e pensa assim, como eles fizeram? Deus. Diga para a pessoa que está perto de você assim, Deus faz. Deus faz, irmãos. Deus faz. Eu estou assim, maravilhado com Deus. Maravilhado com Deus. Porque Deus tem olhado para nós. E às vezes a gente fica assim, como? Até a gente vê como? Deus faz. Então nós precisamos estudar a palavra, orar regularmente. A oração nos mantém conectados a Deus e nos fortalece espiritualmente. O crente que é fiel a Deus é o crente que gosta de orar. Sabe por quê? Porque se ele é fiel a Deus é porque ele ama Deus. E se ele ama Deus, ele quer ter relacionamento com Deus, ele quer falar com Deus, ele quer ouvir Deus, porque é bom demais, irmãos. Olha, eu fico às vezes pensando da bênção que Adão e Eva perderam. Não era o Éden, não. A maior bênção que Adão e Eva perderam, sabe qual foi? A Bíblia diz que Deus, na viração do dia, passava para conversar com eles. Essa foi a maior bênção que eles perderam. A comunhão com Deus. Por que eles perderam? Infidelidade. Eles deixaram de ouvir a Deus e foram ouvir a serpente. A quem você tem ouvido? Ouça Deus, seja fiel a Ele, aquilo que Ele falou, faça, cumpra, porque é bênção. Se Adão e Eva não tivessem ouvido a serpente, o Éden estava aí até hoje. Mas eles perderam essa bênção. Então não perca a sua bênção por nada. Guarde o seu relacionamento com Deus. Tinha um corinho antigo que diz assim: guarda o contato com seu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. É assim? Então, guarde contato com seu Salvador, ore, fale com Ele regularmente. Aí tem gente que fala assim: como é que eu devo orar? Jesus disse que nós podemos abrir a porta do quarto, entrar, fechar a porta e dentro do nosso quarto em secreto falar com Deus. Mas também nós podemos falar com Deus onde nós estivermos. A oração não vai ter uma regra, porque se você não puder estar na sua casa, entrar no seu quarto, fechar a porta, o que você pode fazer? Onde você estiver, você estará em espírito de oração. Paulo falou o quê? Lá em 1 Tessalonicenses 5:18, orai sem cessar. Isso é, em todo momento, nós precisamos estar ligados. Nosso coração precisa estar ligado ao coração do Senhor. E quando nós estamos ligados com Ele, aí o que acontece? Não tem tempo para infidelidade entrar. A fidelidade vai estar firme e nós vamos estar de prontidão diante do Senhor. Então, tenha uma vida de oração regular. Outra coisa, buscar a comunidade. A igreja é um lugar onde podemos encontrar apoio e encorajamento para vivermos uma vida de fidelidade. Nós precisamos valorizar isso aqui, valorizar a igreja, valorizar a comunidade, valorizar os irmãos. Nós precisamos dar valor a isso, porque a igreja é o corpo de Cristo. Aqui nós encontramos apoio. Quando a gente está caído, vem o irmão, que está triste, o que aconteceu? Deixa eu orar por você. E aí vai orar, aí traz uma palavra para nós, e a gente sai revigorado, a gente volta para casa transformado. Então nós precisamos
fazer? Sermos intencionais. Precisamos tomar decisões conscientes e intencionais para sermos fiéis em todas as áreas das nossas vidas. Eu me lembrei aqui de Daniel. Daniel era um jovem que foi cativo para a Babilônia, junto com outros jovens. Mas quando ele chegou lá, ele viu a mesa que o rei colocou para que eles se alimentassem. Certamente era uma mesa linda, tinha de tudo que qualquer pessoa gostaria de comer. Mas quando Daniel olhou para aquilo, ele pensou certamente: eu sou fiel ao meu Deus. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele chegava na sua janela, e ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Tanto é que isso mexeu até com os seus inimigos lá. Mas o que eu quero falar aqui é dessa fidelidade. Quando ele chegou, ele falou: essa mesa aí, se eu comer isso aí, eu estou fora, não quero. E Daniel foi contra o decreto do rei. Ele vai lá no copeiro, ele conversa com o copeiro, rapaz, eu não posso fazer isso, por favor, dá um jeito aí, me ajuda e tal. E o copeiro falou: tá bom. E ele fez uma alimentação diferente de todos. Ao final de 10 dias, eles viram a diferença. Todos notaram a diferença. O fiel vai sempre fazer a diferença. Aí, quando eles olharam para Daniel, os outros estavam gordinhos, fininhos, né? Daniel, fininho, magrinho, esbelto. A sua feição era bem tranquila, e os outros tudo. Por quê? Vou usar um termo chulo aqui: enfiaram o pé na jaca. Mas Daniel falou. Mas o texto disse que ele decidiu firmemente. Não foi só uma decisão, não, foi uma decisão firme no coração. Não quero isso. Então, para nós sermos fiéis, nós vamos ter que decidir firmemente. Sabe por quê? Porque o inimigo vai colocar na sua mesa, as suas bandejas vão passar diante dos nossos olhos. E a escolha. Daniel escolheu ser firme. Você e eu precisamos escolher sermos fiéis ao Senhor. Conclusão: a fidelidade não é apenas uma escolha, mas um estilo de vida. Ao escolhermos ser fiéis a Deus, estamos escolhendo uma vida de propósito, significado e abundância. Que possamos ser inspirados pelo exemplo de Josué e de outros homens e mulheres de fé, e que vivamos uma vida que honre a Deus e abençoe aqueles ao nosso redor. Agora imagina se Josué fosse um homem infiel. Todo Israel seria infiel. Mas por causa da fidelidade dele, a família dele se junta a ele. Por causa da fidelidade dele, o povo se junta a ele. Veja isso. Observe a responsabilidade que nós temos nos nossos dias. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Pessoas estão prontas a escapar do mundo, mas quando elas olham para nós, elas olham para o mundo, elas olham para nós, elas olham para o mundo, elas olham para nós, e elas querem nos seguir. Por quê? Porque a fidelidade vai arrastar essas pessoas. Confesse a Deus qualquer área em sua vida onde você tem falhado e ser fiel. Eu quero chamar você agora para um momento concreto. Você curvar sua cabeça, você fechar os seus olhos, você ter um momento com o Senhor, de você olhar para Ele
esse olhar para Deus, né, é assim uma força de hábito. E quem somos nós para olhar para o Senhor? Isaías, quando Deus o chama, Isaías, e Deus fala que não tinha ninguém para enviar, Isaías, quando olha para si, ele viu que ele era um pecador, que ele estava no meio de um povo pecador, e ele não queria dizer para o Senhor assim: Senhor, eu estou aqui. Mas Deus continua insistindo com Isaías. Aí Isaías diz: não tem ninguém, Senhor, então eis-me aqui, envia-me a mim. Mas primeiro Isaías olha e entende que ele era um pecador, que ele estava no meio de um povo pecador. E nós, quem somos? Nós somos como Isaías. Nós somos pecadores que precisamos da graça, da misericórdia do Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha tocar em nós. Nós precisamos que Ele venha falar conosco, que Ele venha trazer a sua palavra até nós, porque nós somos pecadores miseráveis e precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos desse Deus vivo. Comprometa-se, faça um compromisso de buscar a Deus com todo o seu coração e de viver uma vida de fidelidade. Faça um compromisso com Ele essa noite. Eu quero pedir a você uma coisa: compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Encoraje as pessoas a se juntarem a você nessa jornada, uma jornada de fidelidade ao Senhor. Eu quero fazer uma oração. Eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Você pode se colocar de pé? É uma oração de guerra. Nós vamos estar guerreando primeiramente conosco, nós mesmos. Nós vamos guerrear com nós mesmos, e depois nós vamos guerrear com os espíritos que nos assolam, que nos cercam, que vêm nos tentar roubar a alegria e a fidelidade. Então ore comigo, repita comigo: Pai Celestial, agradecemos por tua fidelidade para conosco. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em todos os momentos de nossas vidas. Fortalece nossa fé e dá-nos a graça de vivermos de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios. Que essa fidelidade possa estar no seu coração e que você veja as bênçãos do Senhor te alcançando e você sendo abençoado com prosperidade de todos os lados, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a nossa oração final. Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos a Ti, Senhor, que fale conosco e derrame sobre nós Tua graça e poder, que o Senhor venha agir no nosso interior. Pai, que essa fidelidade que o Senhor plantou em nós, que ela nunca saia de nós, que nós venhamos ser fiéis em tudo. Ó Pai, fiéis a Ti e fiéis às pessoas que estão ao nosso redor. Pai, nos abençoe, venha nos abençoar, venha nos guardar, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que a amada Igreja do Senhor diga amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Boa semana.